Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD com base nas escolas bíblicas dominicais. Nós estamos estudando hoje a lição 6, lição extra, que trata sobre a sexualidade humana. Nós já postamos a primeira aula no YouTube e agora vamos estudar a continuação com base nos 3 tópicos. Deus criou apenas 2 sexos, o objetivo da sexualidade humana e também, veja aí o tópico 3, distorções da sexualidade. Hoje estudaremos sobre esse assunto. Veja o nosso comentário. Adão foi criado à imagem de Deus. E Deus tirou Eva da costela de Adão. Então Deus trouxe a costela, isto é, a parte feminina. Costela é feminina, a costela. Tirou para fora do Adão. E Deus fez a mulher. Então o homem passou a ter o corpo. Na sua criação, quando Deus fez o corpo humano, Adão, depois fez Eva, esse corpo aqui, Deus fez para que Adão fosse um representante legítimo no mundo físico, na terra. Então, era algo que Deus ainda não tinha, ok? Aí Deus viu que o homem estava só e passou a fazer uma companheira, aquela que ficaria do lado de Adão. Assim a gente pode ver que Adão, antes da mulher, ele colocava os nomes nos animais e os animais iam procriando-se através que Deus havia determinado macho e fêmea aos animais procriarem, ok? Mas Gênesis capítulo 2, versículo 20 a 21, Adão ainda não tinha a sua mulher. Ele era macho, mas não tinha fêmea. O que nós podemos observar é que Adão, quando ia dando nome aos animais, preste atenção no texto, irmãos. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 20 a 21. Adão procurava. Quando ele ia dando nome, por exemplo, elefante, e foi dando um nome aos machos e à fêmea nos animais. Então, chamou a elefanta, chamou o elefante, chamou o leão, chamou a leoa. Então, ele foi dando nome aos animais. Quando ele ia dando nome aos animais e viu a parte fêmea para o macho, e ele procurou a sua. A Bíblia diz, e ele não a encontrou. Interessante. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus viu que o homem procurou. Deus viu. Então, meus irmãos, Gênesis 2, 20 e 21, Adão ia dando nome aos animais. Procurava a sua mulher, mas não achava. Foi Deus quem a trouxe, a sua mulher, plenamente fêmea. Plenamente feminina. O que é isto? Deus confirmou o Adão 100% homem. Assim nós temos os gametas masculino e o feminino. O gameta é espermatozoide masculino e o gameta feminino óvulo, ok? Macho e fêmea, Deus o formou. Então foi Deus quem viu Adão sentir falta do seu par. Adão, ele terminava de dar nome aos animais e cadê a mulher? Onde está a mulher? O seu par. Então, estava nele mesmo. Diz a Bíblia que Deus tirou a costela. Então, estava nele. Então, quando Adão estava só, até então tinha poder sobre o seu próprio corpo. Adão sem a mulher, ele tinha poder sobre o seu próprio corpo. Presta atenção, lá vem coisa forte. Com o aparecimento da sua esposa, este poder que ele tinha sobre o seu próprio corpo foi dado para ela. Paulo ensina isto.
que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, senão a mulher. E nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo, senão o marido. Então, o poder que Adão tinha sobre o seu próprio corpo, passou esse poder para a sua esposa. Ok? Então, foi dado a outra pessoa. Quem? A Eva, sua mulher. Então, tudo isto, quando Adão buscava, desejava, sentiu falta, a solidão bateu. Então, era uma maneira de valorizar sua mulher, a chegada da sua esposa. Então, é aqui que nós conhecemos a cirurgia mais famosa de toda a história do mundo. O ato, presta atenção, como a lição vai tratar, vamos falar de tudo hoje, vai tratar sobre, veja aí, tópico 3, distorções da sexualidade. Fornicação, adultério, homossexualismo, ideologia de gênero. Queridos, presta atenção, essa parte forte. Muitas pessoas têm o hábito de se masturbar. Essa parte do ato da masturbação é um ato de rebelião. Olha, se ele tem uma companheira e se ele entra no ato da masturbação, ele está entrando no ato de rebelião. Primeiro, contra Deus, porque foi Deus quem fez a sua companheira. Ok? Então, é um ato isolado. Ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, ele torna-se homem e mulher. Ou seja, é uma briga que ele faz contra Deus. Porque ele não aceita o poder sobre o seu próprio corpo. É terrível isso. Como ele tem uma companheira, Deus lhe fez uma companheira, é ela que tem poder sobre o corpo dele. O ato de masturbar-se é uma violação do direito que ela tem sobre o corpo dele. Isso aqui muitos casais não entendem essa parte. Mas a Bíblia diz que o poder do corpo está nela. E o dela está nele. Então o ato de masturbar-se é exatamente o que? Uma rebelião. Porque ele somente, sendo um só indivíduo, é como ele fosse o próprio homem e a própria mulher ao mesmo tempo. Então ele toma para si um poder que não é mais seu. O poder do seu próprio corpo, que não está mais nas suas mãos. Ele está declarando que não necessita de ninguém. 1 Coríntios 7, verso 4 e 5. Quando alguém deita com uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo, lesbianismo, homossexualismo, quando as pessoas praticam atos, essas pessoas estão declarando guerra. Porque elas dizem no ato, homem com homem e mulher com mulher, que não concorda com o que Deus fez, macho e fêmea, e os uniu. Então, essas pessoas do homossexualismo, do lesbianismo, não concordam com o que Deus fez. É como se tirasse a costela e voltasse para o canto de novo. É não aceitar o que Deus fez para tirar a solidão do homem. Isso é muito forte. Deus, para evitar a solidão do homem, ele trouxe a costela para fazer, tirou a costela para fazer a mulher. E as pessoas que vivem fazendo ato sexual com a mesma pessoa, está declarando que a costela tinha que voltar para o seu lugar original. Uma guerra contra Deus. Então, observa-se que na Bíblia, quando Deus vai fazer o homem e a mulher, presta atenção, está lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7. Quando soprou Deus sobre o pó, o homem foi feito alma. Então tem um sopro, o pó e a alma. Ok? 3 elementos. Sopro, espírito humano, pó, corpo e alma. A parte espiritual, a personalidade. Então, quando Deus fez os homens,
há um grande mistério nisso aqui. É a composição, onde temos pó, espírito e alma. Corpo, espírito humano e alma humana. Qual é o mistério? 1 Coríntios 15, 45. Como se dá a origem de novas almas? Quando a gente tem um filho ou uma filha, pelo matrimônio, que são gerados filhos e filhas daqui, desse matrimônio, os filhos e as filhas são gerados aqui, então isso aqui são novas almas. Como isso acontece? Presta atenção. O homem entra com um gameta masculino. A mulher entra com um gameta feminino. O homem trouxe o espermatozoide. A mulher trouxe o óvulo. Quando os dois se encontram aqui, nesse ponto de contato, ele se funde, ele se une. E aqui nós temos o quê? Essa parte aqui, do pó. Quando os dois se encontram, eu tenho pó. Nesse pó, eu informo para meu Deus que está preparado o pó para receber o quê? O sopro. Quando Deus fez do pó o corpo e soprou, tornou-se alma. Então, quando os dois gametas se encontram, eu tenho um pó principal que me autoriza, nesta união aqui, dos dois gametas masculino e feminino, a Deus soprar sobre esse pó. O sopro, o zoe, o espírito de vida. E assim, esta parte de Deus, o sopro, sobre o pó, vai originar o quê? Uma nova alma. A primeira gestação, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Isso através da parte que Deus fez para o casal, o sexo. Isso só acontece no sexo. Ok? Então, depois de Adão e de Eva, é necessário juntar as duas partes. Os filhos só saem da união do pai e da mãe. Quando junta as duas partes, se forma uma. Por isso que está escrito, e os dois serão uma só carne. Olha aqui, uma só carne, uma só carne, uma só carne. Essa uma só carne não é os dois aqui, mas os dois serão uma só carne nos filhos. Então, os filhos têm o DNA do pai, o DNA da mãe. Os filhos têm o DNA da mãe e o DNA do pai. Então, tem um pouquinho de cada um geneticamente. Não tem como mostrar que o pai é outro e nem a mãe é outra. Glória a Deus. Então, era necessário juntar duas partes física para determinar a vinda do sopro de vida sobre o pó. Então, Deus explica isto aqui, Gênesis 2 e 7. Como isso acontece aqui? Deus soprou no pó e o homem foi feito alma. Esse pó aqui, olha aqui, os dois gametas. Está aqui o pó. É esse aqui. Quando isso acontece, indica automaticamente que Deus sopra sobre o pó para fazer uma nova alma, que são os nossos filhos. Pode ser uma menina, certo? Uma menina ou menino, ok? Presta atenção. Isto acontece no matrimônio, certo? No sexo. Isso se torna necessário que o espermatozoide e o óvulo se fundem em uma só carne, em um só pó, certo? O gameta masculino e o gameta feminino, eles se tornam um só aqui, É aqui que Deus sopra e nasce uma alma. É onde completa a parte física. Homem e mulher, quando se unem na parte do ato sexual, certo? A parte sexual. Então se une aqui uma só parte física na junção dos gametas, masculino e feminino. Quando se junta os gametas, se forma um só elemento físico. E Deus traz a sua parte espiritual. Isto é uma lei que nunca falha. Esta lei nunca falha. É uma lei divina do espírito de vida sobre o pó.
nunca vai falhar. Então, quando a parte física se completa, dá sinal para que a lei do Espírito de vida sopre o alento da vida sobre a união do pó. O pó 1, o pó 2, da mulher e do homem. A lei do Espírito de vida, ela é poderosa, nunca falha. Quando os gametas masculino e feminino se unem, as partes materiais, espermatozoide e óvulo, automaticamente se tornam um e Deus sopra o Espírito e o homem torna-se uma nova alma. Louvado seja Deus. Queridos, vamos voltar para aquela parte da nossa aula do YouTube. Continuando. Essa parte aqui, ó. Presta atenção aí. No tópico de número, veja aí, 3. O homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, é indissolúvel, é heterossexual, ok? Esta parte da homossexualidade é antiga. Antes de Jesus já tinha esse período, Sodoma e Gomorra. Tinha também no tempo de Jesus e no tempo de hoje, até o final do mundo, onde o anticristo será um líder homossexual sobre a terra. Então, a nação que terá um único líder, então essa cultura será implantada de uma forma universal. A Bíblia fala sobre isto. Então, no período de Jesus, meus irmãos, havia tantos Herodes, e que esses Herodes, muitos, se não todos, quase todos, praticamente, tinha esse problema. Parecia uma cultura dos imperadores romanos, que estava no Senado romano. Então, essas pessoas que tinham essa cultura da homossexualidade, eles se banhavam nus, quando eles iam tomar seus banhos quentes ali. Então, parecia uma moda dos senadores da antiguidade. Se não optasse por aquela cultura, seria rejeitado completamente entre eles. Assim acontece e aconteceu nos dias de Ló. Hoje em dia, na mídia, na política, isto está se de uma forma, está aumentando a cada dia mais, se proliferando. Então, Ló, quando viu aqueles homens tentando invadir a sua casa, querendo que os homens viessem para fazer algo com eles, Ló tratava os homossexuais daquela época como irmãos. Ló não brigava com eles. Ló, ele não discutia com eles. Por quê? Porque Ló queria viver em paz. Ló, ele queria viver no meio daquele povo, mas em paz. Então ele respeitava e queria respeito. Então, porque Ló era um juiz de Sodoma e Gomorra. Naquele tempo, certo? Ló era um juiz da terra. Então, aqueles homens de perversão sexual contra outros homens, ok? Eram homens querendo fazer atos ilícitos com outros homens que estavam na casa de Ló, que não eram homens, eram anjos de Deus. Na verdade, materializados. Eles dizem, esses homens de Sodoma disseram, rogo-vos que não... Foi Ló quem disse a eles, rogo-vos que não cometa tal perversão. Perversão é um erro usado de forma contrária. Ok? No capítulo 19, versículo 8, Gênesis, Ló oferece as suas duas filhas virgens. E eles resolveram não mais respeitar Ló. Versículo 8. Agora eles dizem que farão mais mal a Ló do que aqueles varões, que são os anjos de Deus. E eles lutaram contra Ló, querendo arrombar a porta da sua casa. E Deus feriu
Estes homens que queriam arrombar a porta de cegueira, e mesmo cego do lado de fora, eles ainda queriam entrar. A Bíblia diz que tanto era pequeno como grandes, tanto era jovem como velhos. Veja como tinha dominado a cultura homossexual no tempo de Sodoma e Gomorra. Primeiro, o resumo de tudo isto é que o mundo inteiro ele será dominado pela cultura homossexual antes da vinda de Cristo. Viu? O que nós observamos que, infelizmente, pouco é o resultado em relação a esse tipo de cultura quando nós pregamos o Evangelho de Cristo. Nós não devemos tratar os homossexuais como inimigos, mas como Ló tratava eles como irmãos. Isto é, devemos amar essas pessoas. Diga que Jesus quer salvar, quer mudar sua vida. Não trate essas pessoas com atitudes más, grosseiras. Não trate como fossem animais. Então, elas são seres humanos. Não trate de forma bruta. Nós temos que triunfar através do amor de Deus. Só assim nós podemos ganhar elas para Cristo. Nós encontramos elas em vários lugares onde nós andamos. Nas ruas, nos restaurantes. E nós devemos tratar com muito carinho, sempre falando de Jesus. Nós não podemos excluir do nosso meio socialmente. Jamais. Mas por causa do amor de Deus que está no nosso coração, nós conseguimos, em paz com elas, levá-las a Jesus. Mas muitas delas, pode ter certeza, só são ganhas com o amor de Deus. É o amor de Deus que ganhará elas, mesmo sendo difícil a salvação delas. É muito difícil a salvação delas, mas não é impossível. Só Jesus para resolver tudo isto. Nós estamos vivendo esse período, que é um período muito difícil, aonde vai faltar macho na terra. No período do anticristo, a Bíblia diz, nós vamos citar o texto, presta atenção. Isaías capítulo 4, versículo 1. E haverá 7 mulheres virgens para um homem. Tu acha que é brincadeira? 7 mulheres virgens para um homem. Cadê os homens? Aqui está falando do tempo da grande tribulação. Os homens vão morrer nas guerras. O espírito do anticristo vai reinar sobre a terra através de um homem. Então, a cultura homossexual, ela será implantada como Sodoma e Gomorra. Está escrito que o anticristo vai mudar o nome da cidade de Israel para Sodoma e Egito. Será difícil esse período. Daniel capítulo 11 fala dos dias do anticristo, mostrando qual vai ser o caráter do anticristo. É nesse período, de acordo com Daniel capítulo 11, verso 37, por causa das grandes guerras e do poder da cultura homossexual, naqueles dias, de fato, os homens, na sua maioria, desaparecerão da terra. Ora, 7 mulheres procurando um homem. Está aqui, vamos ver os textos. Isaías 4:1, Zacarias 14:16, Isaías 6, verso 11 e 12, Zacarias 13:12, 2 Tessalonicenses 3:12, Isaías 54, verso 4. Não terás respeito, o anticristo não vai ter respeito aos deuses de seus pais, e nem corresponderá ao desejo das mulheres. Isto é forte. Nós não poderemos jamais entrar em briga e em confusão na internet quanto a esta cultura que eles querem implantar. É o final dos tempos, o final do mundo. Ok? Nós temos que ter o cuidado para não propagar a cultura deles. Eles querem fazer de tudo para que a gente propague os filmes deles, as novelas deles, tudo que eles colocam na mídia. Então,
Como pode? Surge um problema aí entre eles, homens nus, envolvendo criança, a polêmica toda. E são os evangélicos que divulgam isto, irmão. É isso que eles querem. Eles querem fazer novela, filmes, séries. E você quem vai divulgar? Entre aspas, esse você. Pessoas que não vigiam estão divulgando o trabalho deles. Isso é uma tática de Satanás. Por quê? Porque eles usam os próprios evangélicos para trazer a mídias que eles querem. Os ímpios nem estão aí para com esse assunto, porque eles já são deste mundo maligno, porque eles já vivem no meio disso aí. Então, vem esse tais chamado crentes e divulga tudo o quanto eles fazem nas novelas, nos filmes, nas séries. É o que eles querem que os crentes divulguem, escandalize o nome do Senhor. Não é sábio você, numa multidão de 1000 pessoas, ganhar 100 e 900 deixar na mão de Satanás. Isto é ser advogado da burrice. Nós temos que ganhar multidões. Nós não podemos ficar alegre pelo simples fato, ganhei 100 pessoas para Cristo e as 900 o diabo levou. Isto é burrice. Nós temos que ser o advogado da justiça de Deus. Não adianta brigar com esse tipo de cultura. Deixe eles caminhando no seu próprio pecado. Deixe eles para lá. Siga o seu projeto, que é um projeto de Deus na sua vida, projeto missionário, projeto evangelizador. Nos dias de Jesus havia muita gente assim, irmãos. Mas veja, Jesus não perdia tempo com eles, debatendo com eles sobre esse assunto. Alguns do meio deles, que hoje estão na igreja, crentes, novos convertidos, estão salvos. Mas com uma grande dificuldade. Porque por trás das cortinas, por debaixo dos bastidores, só Jesus na causa. Muitos deles só se salvam na hora da morte. Pode ver aí alguns que conhecem esses novos convertidos que já foram homossexuais e que aceitaram a Jesus hoje, que estão dentro da igreja, eles continuam na mesma podridão, escondido. Eles não deixam, eles com muita dificuldade, eles sobrevivem. E Jesus puxa na hora da morte, por debaixo da porta, como aquele ladrão da cruz. E lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nada é impossível para Deus. É aqui que nós vamos ser surpreendidos quando chegarmos lá. Por isso que é muito pouco o resultado destas pessoas que estão nesta cultura em relação ao evangelho. Amém? Então, meus amados irmãos, preste atenção. Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 30. Nós temos um grande sinal forte da vinda de Jesus. Qual é o sinal? É quando a família já não tiver mais identidade. É quando a gente não sabe quem é pai e nem quem é mãe. Estão tirando o nome do pai, o nome da mãe da carteirinha, colocando o nome lá, cuidador. Isso é terrível, irmãos. Nos dias de Noé, o que Deus fez com aquele mundo? Deus destruiu o mundo inteiro por causa que a família se corrompeu. Quando a família se corromper, Jesus está voltando. Preste atenção. Como é que a família se corrompe? Homossexualismo, bestialismo, toda prática de ato sexual ilícito. Tudo isto mostra que quando a família se corrompe, como Sodoma e Gomorra, as famílias estavam corrompidas. Jesus cita esses dois tempos. Tempo que as famílias estavam em pecados.
onde vê o juízo de Deus. Tempo de Noé e os tempos de Ló. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi no dia de Ló, quando a família se corrompe, como aconteceu o primeiro caso depois do dilúvio com Noé, a perversidade de Cã, quando na sua Bíblia diz que ele viu a nudez do seu pai. Levítico 18 vai mostrar as obras de Cã, filho de Noé. Ali vai mostrar os problemas sexuais. Levítico 18. Versículo 1 ao 5. Nós temos normas a respeito da união carnal e conjugal. Do versículo 6 até o 16, temos o incesto, a proibição do incesto. Versículo 17, a proibição da pedofilia. Versículo 18, do capítulo 18 de Levítico, a proibição da poligamia. Versículo 20, o problema do adultério. Versículo 21, o problema do sacrifício de crianças. Versículo 22, o problema da depravação sexual. Versículo 26, o problema da bestialidade. Versículo 24 ao 30, por causa disso a terra tinha nojo deles. Então, meus irmãos, versículo 2, não fareis obras da terra de Canaã. Gênesis capítulo 9, versículo 24, no versículo 20, iniciando, começa dizendo que Cã conheceu a nudez de seu pai. Foi um escândalo, porque chegou os irmãos, ele começou a zombar. Então, alguns tradutores escondem alguma coisa de trás das cortinas do texto, porque tem uma sabedoria lá. E quando a gente vê as traduções, a gente descobre. Por exemplo, o verbo não é viu. E Cã viu a nudez de seu pai. O verbo não está lá viu, está lá conheceu. E Cã conheceu a nudez de seu pai. Presta atenção, isso é forte. Alguns tradutores escondem isto. Os mais bem antigos, lá naquele tempo, ao invés de colocar o verbo correto que está no texto, conhecer, eles colocaram o verbo vir, de ver. É o mesmo texto que está em Levítico, capítulo 18, quando você lê que descobriu a sua nudez. Várias vezes descobrir a nudez, ali trata-se de uma conotação sexual. Então veja que a civilização de Cã foi inaugurada com um problema muito sério. Então, assim como foi nos dias de Noé, de Ló, depravação total da família. Nos dias que antecedem a vinda de Cristo, isto vai acontecer. Viu? Nós devemos lutar pela família. Sim, devemos lutar. É a família que vai fazer você entrar na arca. Então, zele pela família. Mais uma vez, repetindo, é a família que vai fazer você entrar na arca. A arca de Noé tinha 3 compartimentos. 1, 2, 3. No terceiro compartimento era onde tinham o quê? As aves. Ok? As aves. Noé ficava aqui, ó, nessa parte do terceiro compartimento. Primeiro, segundo, terceiro céu. Paulo disse, eu conheço o homem, ou na carne ou no espírito, eu não sei, foi até o terceiro céu. E lá teve revelação. Então nós vamos para o terceiro andar. Nós vamos para o terceiro céu. A família é a causa de nós entrarmos na arca. Porque Noé entrou com sua família. Então, preserve a família. Gênesis capítulo 9, para encerrar. Versículo 22. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez de seu pai. A primeira tragédia familiar começou com um vinho que Noé bebeu sem limites. E ali foi a primeira vítima do álcool. Com base nesse ato, Moisés escreveu Levítico 18. Houve mandamentos contra descobrir a nudez do pai, da mãe, dos filhos, e assim vai. Dos parentes mais próximos, isto seria violentar ou cometer impurezas. O ato, o verbo conhecer na Bíblia, tem conotação sexual. Por isso, a mudança do verbo para evitar polêmica. Viu a nudez. Imagine.
se colocasse lá o texto correto, conheceu a nudez, a palavra conhecer é muito forte. E conheceu Adão, a sua mulher. E José não conheceu a Maria antes que o menino nascesse. Então, muito forte o verbo conheceu. Tudo isso mostra que no tempo de Cã, depois que Noé voltou a si, amaldiçoou seu filho Canaã, os demônios e os espíritos familiares que vieram lá de Sodoma e Gomorra, que não morreram, atuaram sobre os filhos de Noé. Esse aqui, o Cã. Então, eles, através de atos impuros, tornou comum a cultura nas famílias dos cananeus. É o mesmo espírito familiar que se alojou lá atrás nas famílias de Sodoma e Gomorra. A tal ponto de transformar a cultura dessa cidade, certo? Porque começa com hábito e termina em cultura. A tal ponto de transformar a cultura dessas cidades. Onde estão as crianças que atuavam de forma abominável? Em Levítico 18, verso 3. Lá em Sodoma e Gomorra, até as crianças atuavam de forma abominável. Então, a família inteira, irmão, não é só velhos, homens e mulheres, crianças e jovens. É terrível. Essa tal de ideologia do gênero quer trazer essa podridão para os nossos dias. Viu? Levítico 18, verso 3. Deus proibiu fazer o que a terra de Canaã fazia, os habitantes. Deus proibiu descobrir a nudez do parente mais próximo, pai, primo, irmã, etc. Versículo 9 e 10. Até aqui, o versículo 20, descobrir a nudez. Está explicitamente. Que é conhecer intimamente a pessoa do ponto de vista sexual. Muito conhecido como pecado comum dos cananeus. Os filhos de Canaã que foram amaldiçoados por Noé. Então, hábitos tornam-se em costumes e costumes se tornam em cultura. Quando isso acontece, tanto as nações, no caso, desde Canaã, que foram filhos depravados, até os dias de hoje, esses descendentes, foi uma maldição, presta atenção, estão em meio à grande pobreza. Toda impureza sexual leva a pobreza espiritual, física, moral, leva à pobreza. E todas essas pessoas são dignas de pena. Isto se chama maldição. A aula é forte. Que Deus te ajude, nos ajude. O Senhor proteja a nossa família e nos guarde todos os males. E que prossigamos avante na proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas para o reino de Deus. Até a próxima aula de número 7, se Deus quiser. Com muito amor e carinho. Em nome de Jesus. Amém.